Coronavírus e medicina. A intenção da live de hoje é trazer a luz da medicina chinesa sobre o coronavírus, né? Como que ele penetra no nosso corpo e como que a doença se desenvolve, vendo toda essa perspectiva chinesa da doença. Oi, Aline. Boa noite, professor. Que honra ter você aqui com a gente. Falando A honra é toda minha. Obrigado pelo convite. Quando a gente começou a conversar, eu falei, você precisa levar isso para uma live? A gente precisa distribuir esse conhecimento? Vamos distribuir, vamos disseminar, né? Quanto mais conhecimento, a gente melhor fica, né? Mais tranquilidade, né? O conhecimento traz tranquilidade pra gente, né? Eu acho. Com certeza. E nesse tempo que a gente está se sentindo tão inseguro, né? Nada melhor do que esse tempo, né, abarcada aí por outras medicinas também, como que a medicina chinesa ela pode trazer luz para isso também, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. A medicina chinesa, ela é universal, né, como eu costumo dizer. Então, ela abarca tudo. Ela tem a possibilidade de enxergar até coisas mais recentes com esse olhar, né, universal que ela possui. Então, é possível, sim, a gente ter um olhar diferenciado para cada coisa usando a medicina tradicional chinesa. Ai, que lindo isso. Então, gente, Henrique, sim, você apresenta aí para quem não te conhece, tudo bem? Tá legal. A maioria te conhece já, mas... Talvez nem tantos, né? Bom, meu nome é Henrique, eu sou acupunturista, eu trabalho com acupuntura já há alguns anos, né? A minha formação aqui no Ocidente é em fisioterapia, mas meu estudo todo é em acupuntura desde 1995. E estudei em algumas universidades na China, como a Universidade de Beijing e a Universidade de Tianjin. Atualmente eu sou acupunturista, tenho uma clínica e ministro alguns cursos em pós-graduações em acupuntura e também curso de formação em acupuntura e outros cursos de extensão em acupuntura. A minha área, assim, de interesse maior, né, na acupuntura é o diagnóstico e a pulsologia chinesa, né, como alguns já devem me conhecer nessa área, né. Um mestre em pulsologia, gente. Ele faz parecer fácil. Mas é fácil, ali. É fácil sim, né. É bem tranquilo, né, mas tem que ter muito treino, né, mas é fácil, é fácil. Quer dizer, não é que é fácil assim, no sentido banal, né, mas é fácil no sentido de com bastante treino, atenção, com o método, né, a gente consegue sim, conseguir boas avaliações, né, através do pulso. Então vamos lá. Professor, passa pra gente um panorama geral de como essa doença penetra no corpo e como ela se desenvolve. Tá legal, vamos lá. Eu vou procurar ser bem breve, assim, para não me estender demais, né? Bom, a COVID, né, 19, ou a SARS-CoV-2, como é conhecida, ela é uma síndrome. Ela é uma síndrome tanto na perspectiva ocidental e, claramente, ela é uma síndrome dentro da visão da medicina tradicional chinesa, tá? Ela se enquadra dentro dos clássicos, né, como uma das 5 epidemias. A gente tem epidemias de vento, de calor, de umidade, né, calor tóxico, de frio também, né, então a SARS-CoV-2 ela se enquadra dentro desses padrões, né, de doença, né, como a gente chama, epidêmica, né, relacionadas a resfriado. Alguns textos clássicos, como o Shan Han Lun, que é o Tratado das Doenças pelo Frio, né, e as discussões das doenças quentes, elas falam muito, né, já alguns milhares de anos, ou algumas centenas de anos atrás, já falavam dessas síndromes. Para que a gente entenda, dentro da perspectiva da medicina chinesa, a gente precisa trazer o olhar para essas diferenciações, né? Então, é uma doença ou é uma síndrome, né, que vem de fora, ou seja, acomete do exterior para o interior do corpo. E existem duas perspectivas para a gente avaliar essa penetração, né? Normalmente a doença ela penetra a partir, né, de 6 estágios, que seriam os estágios, né, dessa penetração
no sentido do Yang para o Yin. Então, a gente tem o estágio do Tai Yang, depois a gente entra no estágio do Yang Ming, do Shao Yang, e depois a gente vê essa doença penetrando Desculpa, eu fui silenciar aqui meu celular. E vê essa doença penetrando no Yin, né? E aí nós temos o Tai Yin, depois nós temos o Jue Yin e o Shao Yin, né? Existem algumas diferenciações de traduções e de perspectivas, alguns colocam o Shao Yin, depois o Jue Yin, mas o que importa é que a gente entende que a doença começa do exterior e vem para o interior. E existe uma outra abordagem, né, que é a partir dos 4 níveis, onde a gente tem o nível do Wei Qi, depois o nível do Qi, o nível do Yin Qi, né, e do sangue. E a gente entende que a doença vai penetrando por esses níveis também e vai acometendo o corpo internamente. Quanto mais essa doença penetra, mais grave vão sendo os sintomas. Então, a SARS, ela tem, essa SARS-CoV-2, ela tem algumas características interessantes, que são, que alguns autores, né, ou alguns estudiosos agora se colocam, né, com relação a ela, ela tem uma complexidade, né, ela tem uma síndrome que a gente chama de síndrome de complexidade, ou uma síndrome também de sincronicidade, ou sincrônica, né, ou de dupla angústia, né, como os clássicos falam, que é a seguinte: normalmente a doença, ela penetra do exterior para o interior do corpo e vai passando de estágio para o outro, né? Então ela começa no Tai Yang, depois ela vai para o Yang Ming, depois vai para o Shao Yang. E o Covid-19, ele tem uma característica de não seguir exatamente esses estágios em algumas situações, né, em algumas pessoas, ou na maioria das pessoas. Ele geralmente se manifesta em 2 estágios simultaneamente. Então ele começa penetrando externamente, no Tai Yang, né, que seria intestino delgado e bexiga, e logo já começa a acometer internamente, né, chegando no nível Yang mais profundo, que é o Shao Yang. Então ele tem uma sincronicidade, né, de manifestações. Ele tem também uma característica, e tem a complexidade, né, a complexidade é justamente essa situação, e a sincronicidade, ou sincrônica, que significa que ele ainda continua no estágio da superfície do corpo externamente, com os sintomas da doença vindo externamente, já começa a manifestar sintomas internos. E por último, que seria uma condição mais grave, né, que alguns estudiosos já estão falando, é o estágio de dupla angústia, que significa que a doença está no exterior, no Yang, e ela também está no interior, no Yin. E isso gera uma série de comprometimentos, né, na pessoa. É interessante colocar, né, que também os clássicos, eles falam o seguinte: que quando o exterior, né, do corpo ele está bom, ele recebe a invasão da doença, mas o corpo consegue se proteger. E a doença não penetra. Tá? E existe uma outra situação, quando o interior, né, também está fraco. Então, para nós, acupunturistas, isso tem muita relação com o nosso Jing, né? Às vezes o Jing, né, está muito enfraquecido, e essa condição de enfraquecimento do Jing, que a gente, no caso da medicina chinesa, a gente tem a ver com a nossa energia ancestral, né, ou a nossa memória ancestral, que vem dos nossos antepassados, a nossa saúde ancestral, e o Jing adquirido, que é o Jing que vem dos alimentos, dos nutrientes, né? Quando eles estão bons, então eles conseguem também gerar uma camada externa de proteção boa. Quando tanto o exterior quanto o interior não estão bons, a doença penetra e começa a seguir essas camadas. E uma das características dessa síndrome é que ela evolui rapidamente por essas camadas, né? O interessante também é que a gente percebe que existem grupos de risco e existem também situações de pessoas que não entram nesse grupo de risco e que acabam sendo acometidas pela doença. Mas no caso dos idosos, né, ou de pessoas de mais idade, ou de pessoas com comorbidades, como, por exemplo, hipertensão, ou problemas cardiorrespiratórios, né, problemas respiratórios, diabetes,
eles acabam tendo um Ding mais enfraquecido, né? Uma condição de vitalidade mais enfraquecida. Mas isso também pode acontecer com outras pessoas, desde que elas não estejam com uma condição boa, né? E uma outra questão interessante também é que é uma síndrome que ela envolve vários aspectos. O vento, né? O frio, o calor, a umidade e a toxicidade. E um fator que entra também quando essa síndrome começa a evoluir é a estagnação, ou seja, essa umidade que vai sendo gerada no corpo quando a síndrome está nesse fator de complexidade, né, do Tai-Yang e do Yang-Ming, né, então externamente tem uma condição de frio, né, ou de invasão de frio, ou até mesmo de vento-calor, e internamente a pessoa já começa a desenvolver umidade, tanto que alguns pacientes do Covid-19, eles apresentam sintomas gástricos ou digestórios, né? Indicando que tem sim uma relação, né? E aí muitas vezes essa doença nem penetra pelas vias aéreas, ela penetra internamente, né? Pelo trato digestório, pela boca, né? No caso. E, como eu ia falando, o que é interessante é que dentro dessa condição, né? Desses padrões que essa doença apresenta, a gente consegue fazer diferenciações, e a partir dessas diferenciações a gente consegue propor tratamentos, tanto com a acupuntura quanto com o uso de ervas, né, na medicina tradicional chinesa. Entretanto, se a gente for pensar nesse aspecto também, né, e a gente teria que pensar com muito carinho, porque a gente pensa assim, nossa, então a gente tem soluções, né, já temos uma solução para esse problema, né? Vamos arrasar. Mas exatamente... Mas na própria China, existe uma dificuldade até mesmo dos acupunturistas, né, trabalharem, apesar de grande parte dos hospitais utilizarem a acupuntura, né, a linha de frente, né, para o tratamento dos pacientes que estão hospitalizados é a medicina ocidental. E a gente tem que dar um valor importante, né, para todos esses profissionais de saúde que estão atuando ali na linha de frente, e eles estão dando o máximo, né, deles. A acupuntura tem muito para contribuir, mas existe uma série de características próprias, né, do próprio profissional de acupuntura que não está habituado a trabalhar nesse ambiente hospitalar, né, e ele precisaria de um treinamento. Na China, alguns profissionais precisaram desse treinamento, da condição de risco, né, quanto mais pessoas estiverem circulando no ambiente hospitalar, a possibilidade de risco de disseminação da doença aumenta, né? E em alguns casos, né, principalmente os casos mais graves, quando a doença já entra nessa dupla angústia, né, como a gente fala, ou até mesmo nessa complexidade, né, do exterior para o interior, ou da evolução rápida, esse paciente precisa ser hospitalizado. Ele não vai ser na casa dele que ele vai ser tratado e vai ser curado, né? Então, essa doença, ela entra pelo exterior, então tem os sintomas da gripe, que são aqueles sintomas comuns, né, de tosse, ou às vezes até ausência de tosse, uma pequena coriza, ou às vezes nenhuma coriza, dores no corpo, dores musculares, umas pequenas alterações na língua e mais alterações no pulso. E aí a gente espera que esses 80% da população melhorem, né, passado esse estágio da gripe, né, eles logo melhorem, né, que é o estágio inicial, né. E aí, no próprio estágio da gripe, já algumas pessoas desenvolvem a síndrome da complexidade, né, a doença já começa a se manifestar internamente ou já em dupla angústia, e aí essa toxicidade, né, ela penetra o corpo, né, a toxicidade ela é uma variação da síndrome de calor, ou da síndrome quente. E aí, quando essa toxicidade ela se aloja, né, no órgão, começa a penetrar o corpo, o paciente já começa a apresentar sintomas ou sinais, né, no caso de uma ressonância magnética do vidro fosco, e aí, nesse caso, esse paciente precisa imediatamente de ter uma assistência respiratória. E aí entra nas fases seguintes de agravamento, né, até fases bem graves, né, de colapso maior, né, onde já atinge os rins e o fígado, etc. Mas o mais interessante, assim, para nós, acupunturistas,
é que, passado todo esse processo que vai ocorrer, existe um padrão, né, também, que a gente chama de padrão de convalescência, que é depois dessa pessoa ter sido acometida pelo vírus ou pela essa condição perversa, ela precisa de um tempo de convalescência, né? Ela tem um esgotamento, né, do yin e do ti, né, do pulmão e do baço, principalmente, ou de outros órgãos também, mas principalmente desses dois. E essa pessoa ela vai precisar de cuidados, né? Ela vai precisar de uma assistência, ela vai precisar de uma atenção maior. E nos primeiros estágios, né, onde, infelizmente, né, Aline, a gente estava conversando isso no curso e até hoje, infelizmente, é uma condição de toxicidade, então é um vírus, né? Então a gente vai ter que entrar em contato com ele, né? Quanto mais brando for esse contato, quanto mais rápido for, quanto mais suave for, melhor para todos nós, né? E só para concluir... pode falar. Que entre 70% e 80% da população mundial entra em contato com o vírus, né? Então, assim... Exatamente, essa é uma previsão, né? A gente acredita que se a gente conseguir achatar essa curva, eu acredito, né? Esse contato ele vai ser mais suave. É uma condição bem evolutiva, né? E algumas pessoas... tem uma pergunta engraçada que foi feita, engraçada, não, interessante, né? Numa palestra de um professor que trabalhou na linha de frente em Wuhan. E perguntaram assim, mas por que esse vírus, né? Por que ele conseguiu avançar, né? E não é um vírus só do inverno, né? Por que ele já está avançando na primavera? E aí ele explicou que essa condição de toxicidade, ela acontece também dentro de um ciclo, né? Na natureza. E no período, né? Que era o inverno, a China, eu acredito, né? E outros lugares do mundo, a gente viu exemplos, né? Nós tivemos condições recordes, né, de elevação da temperatura no planeta. A Antártida, ela mostrou termômetros mostrando a temperatura de 19 graus, né, 15 graus, né, que é tipo assim, temperaturas elevadas. Na perspectiva, né, desse ciclo de geração, é como se a gente tivesse uma estação fora da estação, né? É como se você tivesse a primavera dentro do inverno, né? E aí, em tese, né, foi nesse momento que o vírus surgiu, né? É nesse momento que o vírus nasceu. E aí ele vem se evoluindo, né, na primavera, ele está aqui na nossa estação, que é o outono, né, e está já mostrando alguns comportamentos um pouco diferenciados, mas a gente não sabe ainda como que isso vai ser dentro da perspectiva da medicina chinesa. E essa visão é a toxicidade, né, é a condição tóxica que o vírus apresenta. E a melhor forma, assim, da gente cuidar e prevenir é regulando, né, o nosso sistema imunológico. E muitas pessoas perguntam, mas como que a gente faz para melhorar o sistema imunológico? Então, assim, não tem, na minha opinião, não tem essa situação onde a gente vai ter um sistema imunológico forte, né? A gente vai ter um sistema imunológico bom. E aí, para que a gente tenha esse sistema imunológico, a gente precisa atentar para algumas coisas, né? O sono, né? Que tem que ter um sono regular. A atividade física ou exercícios respiratórios também que são importantes. E aí, essa via de entrada, né? Também sendo pelo pulmão, é importante. O pulmão está bem fortalecido. Um outro aspecto é a questão da alimentação. Então, alguns alimentos, eles geram alguns probleminhas, né, para o nosso corpo. Então, uma alimentação bem balanceada, saudável, né? Procurar ingerir alimentos que não sejam muito processados, né? Dentro da possibilidade de cada um, lógico, né? E a redução do estresse, diminuir o estresse, né? Então, a meditação, a yoga, fazer isso que a gente está fazendo agora, né? Conversando. Exatamente. São fatores importantes, né? Agora, um aspecto interessante que eu li hoje num site americano, que seria um outro aspecto
importante, né, que eu não costumava falar e que vou falar agora, que é assim, você precisa de uma rede de apoio, né? As pessoas têm que pensar que elas precisam de uma rede de apoio. Quer seja de um profissional médico, quer seja de também não ser o seu médico, ou não ser o seu acupunturista, um familiar, um amigo. Essas pessoas precisam estar em contato com você, né? Ou por telefone, ou por videoconferência. E essa rede é muito importante, né? Ela é crucial agora, nesse momento, né? E vai ser crucial por muito tempo. E você precisa também criar, que é algo assim até mesmo assustador, né? Ou preocupante, né? Quando eu li isso, e que eu acho que é importante, você precisa criar um plano, vamos dizer assim, uma estratégia, né? A estratégia aí, e se eu ficar doente, né? E se eu precisar, e se eu não tiver isso ou aquilo, ou se algo acontecer, o que que eu vou fazer, né? E outras pessoas precisam saber qual é esse seu plano de estratégia. Não tem que ser uma coisa improvisada, né? Então você tem que conversar de uma forma tranquila e suave, né? Para que você se sinta seguro também dentro do ambiente em que você está, ou até mesmo no seu trabalho, em outros lugares, para aqueles que não têm a possibilidade de ficar em isolamento, né? E isolamento, que é um outro termo que eu gosto bastante, né? Que é o isolamento físico, né? Mas não é o isolamento social, né? Não é o distanciamento social, né? É o distanciamento físico. Porque a gente está se socializando aqui, né? Muito mais do que antes. É, exatamente. Então, a gente pensar que a gente está em distanciamento físico, mas socialmente a gente está próximo, tem que ficar próximo, né? Sim. Então, esse é um apanhado geral, né? De como que é essa perspectiva, né? Da síndrome. E na medicina chinesa, como eu vinha falando, a gente precisa fazer a diferenciação, né? Não é só uma doença, como na visão talvez até ocidental, mas na ocidental também tem essa perspectiva de uma síndrome, né? Então, para cada caso, para cada pessoa, para cada momento, né, dessa evolução da doença, a gente tem um olhar diferenciado, né? Um olhar diferenciado é como que vai ser esse tratamento, como que eu vou direcionar esse tratamento, qual erva, qual ponto de acupuntura, né? Em alguns casos, a acupuntura nem vai chegar nessas pessoas, né? Aqui no Brasil, principalmente, ou no Ocidente. Em outros casos, eu posso até pensar que em algum outro momento, ou até mesmo quando a gente continuar ainda, né, nos tratamentos, ela vai chegar, né? E se houver essa possibilidade, né? Tem uma possibilidade surgindo, né? Com relação a alguns profissionais, né? E talvez a gente tenha esse campo de atuação dentro dos hospitais, mas eu acho que é um ambiente bem diferente do que a gente está acostumado, né? E necessitaria de muito treinamento para poder atuar nessa área. E aí eu tenho mais a elogiar, né? Todos esses profissionais que estão nessa linha de frente e atuando, né? Dia e noite, né? No tratamento dessas pessoas. Com certeza, é um desafio social que se apresenta, né? Não Sim. só do ponto de vista de comunidade, mas também da vida pessoal, né? Desses profissionais, né? Então, realmente, eu entendo também que eles estão na situação, né? Porque acabam que meio que não tem opção, mas com certeza existe um esforço imenso para que eles estejam lá. Esses dias eu vi um post de uma médica falando que o marido dela teria que ir para a linha de frente, que seria a última vez que eles se veriam durante um longo período. E aí você fala, puxa vida, né? Eu acho que é interessante isso que você falou, Aline, porque algumas pessoas pensam assim, mas poxa, realmente está acontecendo? Aí você fala, isso está acontecendo mesmo, né? A realidade é essa. Eu acompanho muitos colegas na China, na Itália, em Portugal, né, na Espanha, e, nossa, é muita coisa, é difícil, são situações bem difíceis, né? E se a gente for pensar numa pandemia, assim, de proporções como essa, né? A gente teve outra pandemia do H1N1, né? Mas, assim, da nossa história, né? Mas de evolução tão rápida, né? E de evolução tão grave, né? Nesse caso, né? De atingir de colapsar, né? O nosso sistema de saúde da forma como está colapsando, né? E alguns sistemas, né? Já estão colapsados, como na Itália, e agora a gente vê
a Espanha, os Estados Unidos e algumas cidades, né, Nova York, por exemplo, a gente teve a gripe espanhola, né, ou a gripe estadunidense, né, que foi uma gripe que realmente acometeu muitas pessoas. E aí a gente tem aí 100 anos, né? A gente não tem uma história assim, nossa, que a gente fala, eu lembro. Nossa, né? Então não Eu tem... fiz tal coisa. a gente não tem um referencial de tipo, mas é difícil até da gente acreditar que isso tudo que está acontecendo é real, né? No sentido da gente... Tem alguns estudos que falam que esse é o maior desafio da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Né? Sim. Então, assim, do ponto de vista de estresse social, do ponto de vista mesmo de mortalidade, ou de pessoas acometidas por um mesmo fim, ou por a mesma coisa. Então, assim, existe toda uma questão social que está englobada nisso. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, exatamente o que você falou anterior, para que a gente tenha um plano de ação, Henrique. Porque às vezes eu vejo as pessoas, tipo, eu olho assim, tá todo mundo vivendo uma vida como se a gente fosse voltar para aquele mundo que existia antes. Existe uma remodelação, né, até dos relacionamentos sociais, né, de todo, acho que de tudo que está acontecendo atrás dessa remodelação, né? Sim, a gente tem muitos pontos positivos, né? Se a gente for pensar de todo esse processo que a gente está vivendo, né? Esse olhar para dentro mesmo é um ponto positivo, né? Essa questão da nossa relação com o trabalho, né? Então, talvez assim, como eu assisti uma apresentação, não sei se foi no YouTube, agora eu não lembro, e a pessoa falava assim, olha, nunca os pais estiveram tão próximos dos filhos como eles estão agora, né? Praticamente que 12 ou 16 ou 20 horas, né, para alguns pais, né? E isso é um diferencial, né? A gente tem se preocupado mais, né, com as pessoas mais velhas, né? Com os nossos pais, por exemplo, eu moro em casa, com minha mãe mora na minha casa, com uma tia-avó, né? A minha mãe tem 80, essa minha tia-avó tem 99 anos. Então, a gente está tendo uma rotina totalmente diferente. A questão do valor que a gente está dando para pequenas coisas que antes passavam desapercebidas, né, no nosso dia a dia. E a gente começa a pensar, nossa, mas como que aquilo passava desapercebidamente? E isso não é assim, tipo, num período em que a gente está doente, no sentido de que, eu fiquei doente uma semana ou alguns dias e precisei rever isso, mas é o mundo inteiro revendo isso, né? E isso é positivo, né? Isso é positivo no sentido de fazer uma mudança de olhar, né, para a vida, para o autocuidado, para o cuidado com o próximo, né? Para a atenção maior, né, para um bem maior. Mas é lógico que a gente tem outras questões que são ruins, né? A questão financeira, que a gente, pelo menos há uns 100 anos, né, no mínimo, já que a outra pandemia foi há uns 100 anos, ou a Segunda Guerra, que foi um pouco menos, pelo menos a gente tem uma relação forte, né, com o dinheiro e com o trabalho, né? Então, muitas coisas nossas giram em torno disso, né? Ou praticamente a vida inteira gira em torno disso. E aí, com certeza, aquilo que a gente conversou no nosso curso desse final de semana, eu acho que esse mundo que a gente quer ver de volta, ele não existe, pelo menos agora, né? Pode até ser que em algum tempo ele volte a ser, né? Mas, para a própria perspectiva do vírus, ou dessa pandemia, a gente vai ter um momento em que a gente vai sair, e aí, dependendo da situação, pode ser que a gente tenha que voltar para casa. E aí depois algumas pessoas vão adoecer e outras vão melhorar, até surgir uma vacina, mas, por exemplo, a Europa não é mais a mesma, entende? A Itália não é mais a mesma, a Alemanha não é mais a mesma, é tudo diferente. A gente pode ir para esses mesmos lugares agora, ano retrasado eu estive na Itália, né? E com certeza eu não vou encontrar essa Itália que eu... Posso até encontrar os monumentos, os lugares da mesma forma, mas não é a mesma coisa. A gente tem que entender que essa mudança é necessária também, e é positiva, né? Com certeza. Acho que é um processo de renovação que acontece naturalmente, né? Tem aquelas histórias das epidemias, a cada 10 anos surge uma nova doença, enfim.
Então, eu acho que Sim, sim, essa remodelação é uma coisa que eu acho que está dentro do sistema, né? Do sistema da vida, né? Do sistema do nosso viver aqui nessa terra, que essas renovações elas vêm vindo, né? E eu acho que é interessante essa questão que você falou dessa renovação, porque criou uma onda, né? Eu acredito realmente que essa onda ela já vinha num caminhar, né? Então você via muita gente falando sobre meditação, coisa que há 15 anos atrás não se falava tanto, né? Falando sim, sobre cuidar de si mesmo, redução de estresse, enfim, as pessoas preocupadas com a saúde, não só com a saúde do corpo, mas com a saúde da mente, né? Então essa onda que já vinha, agora vem e toma todo mundo, como um tsunami mesmo, e um tsunami que pode ser do bem, né? Não necessariamente sim, vai ter coisa ruim, está tendo coisa ruim, tem gente passando por momentos muito difíceis, mas também tem a onda do bem, que está abarcando muita gente aí. E a gente vê essa onda nas redes sociais, a gente vê isso na nossa família, entre os nossos amigos, e a gente acaba meio que se sentindo muito mais abraçado do que antes. Hoje mesmo eu falei com 3 amigas que eu não falava há muito tempo, né? A gente não se via, mas agora surgiu uma necessidade imensa da gente falar, não, vamos ver o que está acontecendo, como vocês estão em segurança, sim. né? Também, como que está a vida? E aí o assunto vai para outros lugares e traz, né? Aham. Esse calor humano de volta, né? Eu acho que isso tem a ver com algumas necessidades, né, que nós temos e com algumas estratégias, né, que nós utilizamos, né? Então, essas estratégias que a gente vem utilizando, elas não estavam, né, pelo menos suprindo totalmente as nossas necessidades. A gente tem que mudar essa estratégia, né? E esse olhar para o próximo é um ponto muito positivo em todo esse processo global, né? E é como eu assisti um pouco da apresentação do Ministério da Saúde hoje, é como se a gente entendesse assim, o vírus ele é bem claro, né? A pandemia ela é bem clara, ela não tem muito o que dizer além do que ela está dizendo, né? E não tem como a gente ir por outros caminhos, né? Por enquanto. Então, essa perspectiva é isso mesmo. Então, vamos lá, o que a gente precisa fazer agora, né? O que eu vou fazer agora para melhorar? E essa coisa de até mesmo as pessoas me procurarem, né? Meus pacientes, meus clientes me procurarem, Rick, o que eu faço para o meu sistema imunológico, né? Nunca as pessoas se preocuparam tanto em melhorar o seu sistema imunológico, mas assim, a ideia não é melhorar, né? É que o sistema imunológico esteja bom, ou que ele não esteja fraco, né? E isso é bom, porque a pessoa está pensando, nossa, o que eu faço para me cuidar melhor, né? É exercício? É a minha alimentação? Eu tenho que dormir mais? Eu tenho que não me estressar? É isso mesmo, são coisas que a gente já falava, né? Todo mundo já sabia. Nossa, mas é isso A que tem gente que já. ser, é isso mesmo. É só É isso. isso mesmo. Mas é o quê? Eu comer alimentos mais frescos, mais naturais. É isso mesmo. É diminuir um pouco o alimento industrializado, o alimento, sei lá, que pode dificultar a minha digestão. É isso mesmo. Você tá isso. Mas o que mais? Não tem mais. É isso. Ah, se eu fizer um chá de gengibre, um chá de canela, pode ser bom, claro. Mas se você achar que está muito quente seu corpo, talvez não seja bom. Mas é bom sim. É bom você. Ah, se eu ingerir um probiótico, pode ser bom? Claro, é bom. Já era bom antes, né? E agora continua sendo bom. Tudo isso é bom, né? E eu acho que isso é bom as pessoas entenderem, né, dessa forma, né? Logicamente, essa questão do distanciamento físico, que agora, por incrível que pareça, ela precisa ser levada muito à risca, né? E, e a gente só vai perceber essa mudança de quando começou o distanciamento físico para depois de umas 2 ou 3 semanas, né? Então, eu acho que ainda é muito cedo para a gente pensar, não, a gente agora já cumprimos a nossa missão, né? Talvez não, né? A gente vai demorar um pouco, infelizmente, né? Que o que fala que essa barreira social, né? Então, assim, são várias pessoas que se infectam, se imunizam, e aí é o mesmo princípio das vacinas, né? Então, a partir do momento que a maior parte das pessoas se infectaram são imunes,
esse vírus não consegue mais circular nessa população, né? Então, assim, por isso que quando eles falam de achatar a curva, não vai diminuir a quantidade de pessoas infectadas necessariamente. Só vai aumentar o período de infecção. Então, quanto tempo estaremos, né, sob os olhos da pandemia? Né? Aumenta o tempo de infecção e te dá muito mais chance de, no caso das síndromes graves, né, de você ter um bom acesso à medicação, a hospitais, a uma atenção plena que é o necessário. Sim, e dá um tempo, né, para que o sistema ele respire, porque outras pessoas que não estão com Covid-19 precisam de assistência também hospitalar, né? Outras pessoas que têm outros tipos de comprometimento ou outros processos de adoecimento e que elas precisam de um leito, né, no hospital, né? E se o hospital está lotado só com pacientes de Covid, também essas pessoas não vão ser assistidas. Então a gente precisa, assim, desacelerar esse processo. E é um pouco desacelerar um pouco o nosso movimento, né? Muitos amigos que são contrários a esse distanciamento, eles falam assim, Henrique, a gente não pode parar. Mas eu falo assim, mas a gente não está parando, a gente está só desacelerando, a gente está só tirando o pé do acelerador e deixando com que as coisas fluam um pouco mais lentamente. E às vezes pode ser bom isso, né? Pelo menos às vezes não, eu vejo que é bom, né? Então, é nesse sentido, né, que eu penso. E eu acho que quanto mais as pessoas se cuidarem agora, melhor para as condições que elas vão enfrentar no futuro, né? E a gente está criando uma rede, né? Como eu falei agora, essa rede de apoio, ela não é só uma rede de apoio emocional, né? Ela pode ser uma rede de apoio financeiro também, ou uma rede de apoio profissional, né? Alguns colegas acupunturistas estão falando, poxa, Henrique, eu vou fechar minha clínica, né? Eu falei, calma, vê se você não encontra outras pessoas aí nessa rede que possam, quando você abrir sua clínica, começar a trabalhar com você. Vê se você não encontra outras clínicas que vão precisar, né? Porque a gente vai ter pessoas que vão precisar de cuidados e a gente vai poder atuar. Ou procura alguém e faz um consórcio, né? De apoio financeiro ou profissional. Eu acho que o momento é esse, porque todo mundo está vivendo a mesma coisa, entendeu, Aline? Não é assim, você que está passando por um problema, eu falo, Aline, tá bom, eu vou te ajudar, mas me procura semana que vem. Não, eu estou vivendo a mesma coisa que você agora, né? Okay. Então, existe uma... Não coloca todo mundo em pé de igualdade. E eu acho que isso que é o mais incrível. Porque não importa, né? Assim, é lógico que diferenças sociais vão fazer talvez alguma diferença nos cuidados, a atenção que a pessoa vai encontrar, mas não importa quem você seja. Nesse momento, você está tão exposto quanto qualquer outro, né? Então, assim, eu acho que essa sensação de igualdade, de você não estar protegido em lugar nenhum, mas você também não está exposto em lugar nenhum, né? Então, assim, é uma coisa que pode ser muito bonita mesmo, né? Com certeza, eu acho que a gente tem que trazer esse olhar para essa beleza, né? E a gente tem duas escolhas, né? A gente pode olhar isso da pior maneira, né? Ou olhar da melhor maneira, né? No sentido de o que a gente então vai precisar fazer para que esse mundo que a gente vai construir ou está reconstruindo agora, ele seja melhor, né? Do que aquele antes dessa pandemia ter surgido, né? E isso vai impactar na nossa vida por um bom tempo. Não é assim, 6 meses, né? Ontem uma amiga estava perguntando, Henrique, quanto tempo você acha que isso vai durar? Eu falei, olha, eu acho que todo o processo do vírus dure talvez alguns meses, 6 meses, 8 meses, né? Entre idas e vindas, né? E talvez 1 ano e meio, 2 anos até ter uma vacina, mas esse processo em si, de tudo isso que está acontecendo, ele vai durar mais tempo, né? Ele talvez dure uma geração inteira, né? Para que a gente perceba o resultado disso, né? Final, né? E a gente tem que rever muitas coisas, né? Nunca as pessoas, como você falou, deram tanta importância para a arte, para meditação, para atividade física, para música, né? E aí, de repente, as pessoas, nossa, como isso é bom, né? Como isso faz bem para mim. E não é que nunca antes, né? Lógico que antes, mas assim, nos últimos tempos, né? Não havia muito espaço, né, para isso tudo no dia a dia das pessoas, né? Me corrigindo, né? Era até mal visto. Hã?
Era até mal É, às vezes era até um exagero, né? Para com isso, né? E a gente está revendo, né, essas questões. Então, a questão do meio ambiente, né, essa própria questão do aquecimento do planeta, né? Será que a gente não tem que olhar um pouco mais para isso, né? Várias coisas. E tudo isso e aí que vem a questão mais bonita de tudo. Tudo isso é visto na medicina tradicional chinesa, né? Essa questão da universalidade, de entender o microcosmos, né, que acontece no indivíduo, dentro, né, da pessoa ali, com o macrocosmos, né, com o universo que está à nossa volta, ela é clara, né, na medicina chinesa. Então, a gente tem essa possibilidade de olhar dessa forma e de agir dessa forma também. Não é só você olhar e filosofar em cima disso. Não, qual ações contundentes eu preciso fazer, né? E aí é nesse sentido que eu acho que tem um valor, né? E quando essa síndrome surgiu, eu em novembro para dezembro, né? Eu fiquei muito preocupado e fiquei esperando sair algumas coisas para eu estudar, né? E uma das coisas que eu ouvi de um colega na China foi falando assim, olha, não subestima essa doença. Ele falava assim, né? Ele falava assim, as pessoas mais velhas realmente, as que estão doentes, são as que vão morrer mais, ou são as que mais estão morrendo. Mas não é só isso, tem mais coisa, né? Não subestima essa doença. As pessoas demoram para melhorar, né? Elas demoram 15 dias, 20 dias para melhorar. E que é essa questão dos níveis, né, em que a doença vai entrando, em que ela começa a entrar numa complexidade maior, né? Ou ela vai gerar uma dupla angústia do yang e do yin, e a pessoa vai precisar ficar um tempo ali para o corpo dela se recuperar, né? Fora os problemas que vão vir depois, né? Quando essa pessoa já ficou boa, né? Então, a gente tem que trazer esse nosso olhar para o cuidado, né? Esse cuidado, ele é muito importante, esse autocuidado e esse cuidado ecológico, né? Ecológico no sentido universal, né? De respeitar, né? No momento em que eu tenho a possibilidade de ficar em casa, né? Distanciado fisicamente, é um sinal de respeito, né? Aquelas pessoas que têm problemas de saúde ou que têm possibilidade, né, de adoecer, de não adoecerem, ou se forem adoecer, que elas recebam a melhor assistência possível, né? Então, isso é um respeito também, né? Agora, é lógico que eu entendo que algumas áreas precisam continuar, eu entendo que algumas profissões não vão parar, e melhor ainda que elas tiverem um ambiente mais limpo possível, para que elas, se elas precisarem de assistência, esses profissionais, que eles tenham lá a rede de assistência pronta, né? Então, a gente precisa muito olhar para isso, né? E eu acho que essa pandemia, ela está possibilitando para a gente esse olhar, né? Sim, com certeza. Gente, vamos ver se tem perguntas aqui. Eu vi a Ana falando a respeito do frio, né? Eu li um estudo do MIT que foi aqui, ó, percebi no mapa da distribuição da doença uma diferença enorme da velocidade e números de casos conforme a geografia dos países. Os que estão no frio pior do que no calor. Saiu um estudo do MIT há 6 dias atrás, que agora tudo acontece muito rápido, né? Então tem que dar uma ideia de tempo, né? Para ver se é novo, se é velho. 10 dias é velho. E que fala que o calor, ele freia a dispersão do vírus. Mas, assim, não que ele pare a dispersão do vírus, é uma freada, assim, que consegue aumentar o tempo de resposta dos países que têm mais calor. Mas, como o próprio Henrique falou, teve essa questão, né, das temperaturas na China. Sim, então, é interessante essa questão que a Ana comentou, porque, assim, de fato, o vírus está tendo uma propagação um pouco mais lenta no hemisfério sul do que no hemisfério norte, em algumas regiões, mas isso não é muito claro ainda, porque os estudos não estão muito evidentes, né? O que ocorre? Grande parte dos países do hemisfério sul são países que estão em desenvolvimento, né? Ou são países subdesenvolvidos, né? Então, a testagem, né, de pessoas, tanto a testagem de óbitos, quanto a testagem de pessoas acometidas, ela não está acontecendo numa velocidade proporcional, né? O acesso, né, esses testes não estão acontecendo como, por exemplo,
aconteceram na Europa. Isso é um dado, né, importante que a gente tem que levar em consideração. Então, por exemplo, essa subida de casos, né, diagnosticados nos Estados Unidos ou na Alemanha, isso muitas vezes acontece em países que estão testando em massa. E a testagem em massa, ela é útil para você fazer mais contenções, né, conter mais a movimentação, né, de pessoas e aí desacelerar mais a propagação do vírus. Mas a síndrome, né, ela é engraçada porque, como eu falei para vocês, ela é um Yang dentro do Yin, né? É um padrão que surgiu Yang dentro de uma condição Yin. E os primeiros estudos, os primeiros trabalhos publicados da pandemia, eles citavam muito a questão de ser, nesse primeiro estágio da gripe, né, uma invasão de vento frio, que acometeria o Taiyang. No entanto, um estudo já diferente, né, que eu vi esses dias, de um acupunturista, né, de um médico tradicional chinês, que atuou diretamente em Wuhan, né, é que existe também uma diferenciação para vento-calor. Isso significa que o exterior, né, ele pode ter uma invasão de vento frio ou vento calor, que vão ter características um pouco diferentes, né? No caso do vento frio, quando a doença entra pelo vento frio, a pessoa sente frio, calafrio, né? Temor ao frio, né? O pulso dela fica um pouco mais atado, fica bem superficial, a língua ela apresenta um revestimento um pouquinho mais claro, branco, mas quase às vezes não muda esse revestimento, ele é bem fino. E a do vento-calor, a língua já fica um pouco mais vermelha, o revestimento já fica um pouco mais amarelado, a pessoa já sente mais secura, né, nas vias aéreas, e tosse, né, e tosse mais seca do que no primeiro caso do vento frio, que também tem uma tosse. E isso pode significar que esse vírus, ele tem essas duas características, né? E eu não sei como que ele vai chegar, ou como que esse fator perverso vai chegar aqui, né, no Brasil. Então, a gente teria que estudar, dentro da visão da medicina chinesa, a gente teria que ter um espaço, né, para pelo menos escolher os sinais e sintomas desses pacientes, que a gente não está tendo essa possibilidade, para entender se esse vírus se diferenciou, né? Mas ele é um Qi tóxico, né? Que surgiu dentro de uma condição que era Yin, né, que era o inverno, e entrou numa primavera, que é onde a gente já percebe que já começa a ter um aquecimento, né? Isso é muito interessante porque muitas vezes a gente está... no Brasil a gente não tem estações muito definidas, né? Como em outros países, a não ser no sul do Brasil e outras regiões. Então, talvez a gente perceba um comportamento um pouco diferente desse vírus em alguns lugares. Eu não sei como que seria. Então, tem esses dois aspectos, né? Um aspecto da testagem e o outro é o aspecto da característica do vírus, que realmente no hemisfério norte, ele, num estágio inicial, né, que é de vento frio, ele acomete mais por padrões Yin, né? O frio em excesso penetra facilmente, porque o Yang interno está fraco. Mas esse é quando a doença penetra no exterior. Às vezes ela não dá sintomas, né? Que é justamente essa evolução rápida, né? Que a gente chama da síndrome sincrônica, né? Ela dá um sintoma respiratório na pessoa, de uma gripe, um resfriado, só que ela não leva todos os sintomas igual uma gripe, um resfriado, né? E aí ela já entra do Tai-Yang, ela já vai para o Yang-Ming, a pessoa às vezes tem alguns sintomas ligados à parte digestória, e aí ela já vai para o Tai-Yin, né, que é o pulmão. E aí quando ela chega no Tai-Yin, normalmente a pessoa já tem um comprometimento maior, né, numa camada, num nível mais profundo, né, que é o nível, que já entra no nível do Wing Chi, ou do Qi mesmo, o Wing Chi já entra no estômago. E aí a pessoa já começa a apresentar aquelas lesões de vidro fosco no pulmão. E essa pessoa já precisa ir para o hospital, ela não pode ficar em casa, por exemplo, né?
Tem mais alguma pergunta, pessoal? Se vocês querem fazer, fiquem à vontade, aproveitem. É, tinha um comentário. Pode falar. Oi, eu? Isso, pode falar, professor. Não, eu estou procurando. Tinha um comentário aqui da questão IN, né, do vírus, né, que alguém comentou, né? Então, a condição do vírus, né, se a gente for analisar dentro de um padrão, né, da medicina tradicional chinesa, o nascimento, né, ele é uma condição mais yin, né, que a gente chama do inverno, né? E aí, depois do nascimento do inverno, vem a primavera. Depois da primavera, o verão, o outono, né? E as estações intermediárias. Então, esse vírus, ele está em franco desenvolvimento, né? Ele está numa primavera, na verdade. É uma condição yin, né? Mas ele saiu, né, de uma escuridão, né? Vamos dizer assim, como se fosse uma escuridão dentro de uma condição ainda não manifesta, e ele está entrando na primavera. Então, ele está, entre aspas, né, na visão da medicina tradicional chinesa, ele está entrando na adolescência dele, né? Ele ainda pode sofrer variações, né, mudanças, adaptações bem fortes, né, bem marcantes, que é uma coisa que os textos clássicos falam muito isso, né? E que os estudiosos têm falado também, para a gente não relaxar ainda, né? E pensar, não, já entendemos, já sabemos como vamos tratar e tudo. Não, vamos relaxar ainda, vamos manter a nossa atenção, né? Vamos manter a nossa inquietude, como eu falo, né? Com relação a isso tudo, para que a gente cuide da melhor maneira, né? Professor, acho que a gente já tem que terminar aqui, senão a gente vai ser derrubado daqui a pouco. Tem uma pergunta sim, é verdade. Dá para responder rapidinho. A região sul do Brasil pode ser que desenvolva mais do que regiões quentes? É difícil de saber, de ter essa resposta, né? Eu acredito que se a gente não conseguir diminuir essa propagação do vírus agora, né? Rapidamente, sim, tá? Por vários aspectos, né? O próprio aspecto climático, né? Onde a gente tem estações bem definidas, e aí esse vírus pode aproveitar dessas estações bem definidas e desenvolver, né, um repertório, né, diferenciado, né, de atuação. A gente tem a chegada do inverno, que é bem mais rigoroso na região sul, mas é difícil de ter essa certeza, é difícil de entender o que pode acontecer, né? Não dá para saber ainda. Falar qualquer coisa acaba sendo precipitado, porque a gente realmente não entende ainda completamente o comportamento desse vírus, né? Bom, então acho que é Tem uma isso. pergunta. Vamos lá. Tem uma pergunta. Vamos ver se não derrubar, né? Ela está perguntando aqui, a Ive, né, se acredita que com a temperatura, a resposta do uso das ervas. Eu não sei, Ive, se a gente vai ter essa resposta, né? A gente está acreditando muito nessa história da temperatura, mas esse vírus, ele surgiu, ele é um vírus quente, né? Ele cria uma doença febril e ele surgiu numa estação que é o inverno, né? Então, ele tá... Eu não quero desanimar a gente, não, mas ele tá entrando num lugar que para ele vai falar, nossa, aqui é quente, beleza, né? Mas, assim, em termos de sobrevivência, esse vírus sobrevive menos, né, em lugares muito quentes. Esse vírus do SARS a gente não sabe, né, mas do SARS-CoV-2, mas do coronavírus, né, do SARS, do MERS, né, ele tinha essas características. Em ambientes muito quentes ele tem uma sobrevivência menor. Esse do SARS-CoV-2 eu não tenho certeza. Então pode ser que sim, mas pode ser que não. Eu acho que a melhor forma é o que a gente está fazendo, né? Que é o isolamento, né? Vamos fazer o que a gente pode, né? É o que eu falo, vamos se preparar para o pior, acreditar no melhor. Sim, exatamente. É o que eu acho que é o que a gente deveria fazer mais, né? Se preparar para o pior e acreditar no melhor. Colocar o nosso foco no melhor possível, né? Para tudo que vai acontecer. Gente, então, se você quiser se despedir. Tá bom, eu quero me despedir, agradeço a todos a participação, né? Foi um pouco corrido aqui, eu nunca tinha participado de uma live, é a primeira vez, viu, Aline? Obrigado pelo convite. Eu me coloco à disposição de vocês que precisarem de orientação, material, tenho artigos, tem publicações, tem várias coisas aí.
Sugiro que vocês procurem o acupunturista de vocês com relação a essas orientações que a gente passou aqui. Cada caso é um caso separadamente, né? Sugiro também que vocês se cuidem, fiquem em casa, tá bom? Se alimentem bem, durmam bem, pratiquem exercícios e trabalhem no sentido do melhor possível, né, para vocês. Com certeza. Muito obrigada, Henrique, por essa participação maravilhosa. Eu sabia que ia ser bom, mas foi excepcional. Eu acho Obrigado, Aline. Deu para a gente esclarecer muitos pontos e muitas... essa visão da medicina chinesa, às vezes, ela precisa desse olhar, sabe? De alguém que fala para a gente, olha, tem esse caminho também, você pode seguir por esse, né? Porque ela tem essa multiplicidade. Então, eu agradeço de coração pela participação. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado a todos. Um grande abraço. Muito obrigada a todo mundo. Tchau.